Vocês, como sabem, desde o primeiro momento aqui, nós não precisamos que os juristas falassem da barbaridade que aconteceu, porque a gente disse de cara. Eu tenho uma certa experiência nessa área, conheço um pouquinho o assunto. E também falamos com a responsabilidade de quem sabe que tem muito jurista, advogado ouvindo, né? As coisas têm regras e tudo. Vamos começar. E o Flávio hoje recebeu um apoio que chamaram de inesperado, que para mim não tem nada de inesperado. Talvez seja, Fábio França, o mais esperado de todos os apoios. Ele recebeu o apoio de Renan Calheiros. É isso. Renan Calheiros. O Renan já percebeu... eu gosto de ler coisas, né, assim, estranhas, por exemplo. Sim. Laranja Bahia não é fruta, né, porque não tem semente. Olha. Como é que eu sei disso? Porque eu li ali em algum momento. Mas essa que eu vou falar agora todo mundo já leu, já sabe. Os animais percebem que vai ter terremoto e eles começam porque eles percebem os movimentos sísmicos antes de nós, seres humanos. Não fomos preparados para isso, Coutinho. A gente só percebe quando já treme. Graças a Deus eu nunca peguei nenhum e não pretendo. Áreas de terremotos são áreas que Reinaldo Azevedo não visita. Mas você perde tanta coisa, não ligo. A humanidade conhecendo, para mim, está ótimo. É mesmo? É condição para não viajar? É uma delas. A outra é ter um ambiente parecido com o meu escritório, essas coisas. O Renan é o tipo de animal que sente movimentos sísmicos, animal político, que sente movimentos sísmicos, né? Ali, na ponta dos pés. Tchan, ele fala, opa! E esse é o segredo dele. Ele já foi alvo de 18 inquéritos, já se livrou de 9. É claro que também existe uma certa perseguição a Renan Calheiros. Isso se o Renan fez, não presta. Agora, ele é uma pessoa que percebe, assim, quando as coisas... Ele percebe os desassistidos que precisam de ajuda. Mesmo que seja de Renan Calheiros. Nós já vamos falar disso. Vamos começar pelo Marco Aurélio, que é um dos meus ministros prediletos, porque ele tem sempre juízos muito particulares. É você, Maiara? Vamos lá, o ministro Marco Aurélio Mello... Para de me cutucar! Ai, desculpa, foi sem querer. Vai lá. O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, afirma que vai decidir no primeiro dia depois da volta do recesso do Judiciário sobre a reclamação da defesa do senador eleito Flávio Bolsonaro. Isso. Ontem, o vice-presidente do STF, Luiz Fux, suspendeu as investigações sobre o ex-assessor Fabrício Queiroz após um pedido da defesa do parlamentar. Procurado pela Rádio Band News FM, Marco Aurélio Mello disse que ele tem um histórico de decisões contrárias ao que um dos filhos de Jair Bolsonaro solicitou. Porém, ele não quis antecipar nenhuma manifestação sobre o caso. De acordo com um levantamento do jornal Folha de São Paulo, Marco Aurélio Mello já enviou quase 30 processos para a primeira instância desde o ano passado, quando a corte mudou os critérios para o foro especial. Sim, e o Marco Aurélio foi um dos votos favoráveis ao fim do foro especial. Mas o voto mais entusiasmado pelo fim do foro especial foi de Luiz Fux, Fábio. Foi, eu lembro. Foi de Luiz Fux. O Luiz Fux é um ministro notável, cada vez mais. Eu achei que o Roberto Barroso ia permanecer como a referência de tudo aquilo que me irrita no Supremo. Irrita tecnicamente falando, né? Porque eu não tenho nada contra o ministro. Parece ser, pessoalmente, um doce de coco. Mas não, o Fux está tomando lugar. Porque primeiro o Coutinho ele adora dar uma liminar e depois caçar a própria liminar. Ele adora tomar decisões baseadas em nada. Baseando-se em nada. Ele tem uma certa... como é que eu vou chamar isso? Ministro, juro que eu não pretendo ser ofensivo. Mas ele tem uma certa vocação para servir. Eu já revelei aqui em primeira mão que quando ele foi indicado pela Dilma, ministro do Supremo, com o apoio entusiasmado do Sérgio Cabral e de toda a elite judiciária do Rio de Janeiro, que com raras exceções, quando se fala elite judiciária do Rio de Janeiro, nós estamos tratando de uma contradição nos próprios termos, né? De uma antítese, quem sabe de um oxímoro. Procure aí depois o que é um oxímoro.
Porque aí, assim, se é elite, não pode ser a do Rio. Não quer dizer que não haja bons desembargadores no Rio, bons juízes no Rio. Né? Eu falo como conjunto, portanto ninguém se sinta particularmente ofendido. Aliás, ninguém. Só se vai se sentir ofendido quem realmente se encaixar naquilo que eu estou falando. E quando ele foi indicado, ele beijou os pés da mulher do Sérgio Cabral. Num encontro na casa do Sérgio Cabral. Que deve ter sido um momento lindo do judiciário brasileiro. Então, o grande entusiasta do fim do foro especial se chamou Luiz Fux. Aí ele vai e interrompe o julgamento. Né? O julgamento, o processo. Suspende a investigação, dizendo, vamos esperar Marco Aurélio voltar. Mas aqui eu quero fazer uma interpretação que diverge um pouquinho do que se está se dizendo por aí, e até mesmo botar a fala do Marco Aurélio em perspectiva, no contexto. O Marco Aurélio vai seguir a regra, ele vai devolver essa investigação para o Ministério Público Estadual. O Flávio Bolsonaro não tem foro especial. Primeiro que nem é senador empossado ainda. Né? Quer dizer, o foro especial dele não é o Supremo. Tá certo? Em segundo lugar, o Supremo já decidiu, com o voto entusiasmado de Fux, que mantém foro no Supremo deputados e senadores, se senador fosse, que são acusados de atos ilegais cometidos no curso do mandato e em razão desse mandato. Tem que ter relação com o mandato. A suspeita que pesa sobre o Flávio Bolsonaro, que não é investigado, o que é incompreensível que não sendo investigado, então ele entre com a reclamação no Supremo. Se ele não é investigado, por que ele entrou com a reclamação? A suspeita é que tenha arrecadado uma graninha, né, dos funcionários ali de maneira ilegal. Coisa feia. Né? Vem cá, isso é função? Se senador fosse, seria função de senador? Não, né? De qualquer modo, o crime ser cometido antes do mandato de senador. Portanto, a decisão do Fux é absolutamente destrambelhada. Mas aí eu vi alguém tentando salvar a coisa, dizendo, não, é que o Supremo deu a entender que é ele, Supremo, que faz o que eu chamaria de juízo de inadmissibilidade do processo. Quer dizer, o Supremo tem de se manifestar. Não, isso aqui não é nosso. Sim, mas o Fux, quando ele suspende a investigação, ele não está nessa do juízo de inadmissibilidade, porque nem cabia a questão. O Flávio não é senador. Ele é um senador diplomado, ele não foi nem empossado. Agora, não tem como, né? Nós vamos ver daqui a pouquinho, nós vamos ouvir, tem o vídeo, né? Bolsonaro contra o foro especial que o Flávio pediu. Uma outra questão de natureza jurídica. O Flávio está dizendo, a defesa dele está dizendo que ele era um investigado informal. Não, ele está sendo investigado, não vem com essa não. Não estão declarando investigação, mas está sendo investigado. Então o instrumento para impedir é o mandado de segurança, não a reclamação. A reclamação, que é um termo jurídico, você está pedindo ao tribunal, faça aquilo que lhe cabe. Eu sou senador e quero foro especial. Quando o Flávio entra com a reclamação, ele está dizendo, eu quero foro especial. Só que uma das peças de campanha do bolsonarismo foi contra o foro especial. Eu sei porque eles bateram muito em mim. Eu sou contra o fim do foro especial. Porque vai ser que é impunidade? Não. Não, porque vai dar confusão. Ainda. E porque contraria a Constituição. Como eu não sou feiticeiro e não gosto de feitiçaria, agora eles foram favoráveis. Aí é chato. Porque assim, eu tô aqui.
Essas 3 crianças, trabalham esses 3 jovens jornalistas. Jovens apenas na idade, mas não nos dons do pensamento. Olha, Olha. dia. Aí eu combino uma coisa lá fora, entro aqui e faço o contrário. O Coutinho tá olhando pra minha cara, você vive fazendo isso com o negócio. Não, eu tô agradecendo pelo jovem. Você vive fazendo isso com as músicas. Não é? Expresso uma opinião ali, venho aqui e digo o contrário. Eventualmente passo uma orientação, venho aqui e peço o contrário. Nem para trabalhar dá. Né? Agora, se tem gente que tá nessa de, não, é assim mesmo, o poder é assim mesmo, puxa, mas eu achei que esse pessoal que estava aí não condescendesse com esse tipo de coisa. É muito ruim. Vamos à repercussão, vai lá. Reinaldo, ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, afirma que estão querendo criar um terceiro turno com o caso do ex-assessor parlamentar Fabrício Queiroz, e que se trata de uma manobra contra o governo. Já o chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, avaliou que o caso não afeta o governo. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, o ministro afirmou que o presidente não vê isso como um assunto de governo, mas que se trata de um tema que diz respeito exclusivamente ao senador eleito Flávio Bolsonaro. Bom, eu não esperava que o Heleno dissesse outra coisa. Ele disse, agora, o general Heleno, né, general Heleno, vamos aqui, uma conversa olho no olho, né? Que depois acaba aí na sua assessoria, né? Que essa altura o senhor não está me ouvindo, deve estar cuidando aí da crise. Ô, general, o senhor sabe que o ambiente interno aí, inclusive entre os militares, não é esse, né? Todos vocês botaram a mão na cabeça e falaram, que cagada. E foi uma besteira jurídica da história recente do país. Porque se, como quer o Flávio, é um assunto que concerne ao Supremo, ele passa a ser investigado e isso arrasta o presidente da República para investigação, já que tem o depósito na conta de Michele e uma das filhas do Queiroz trabalhou para o Flávio e depois para o Jair, oficialmente ao menos. Ela não estava lá, ela estava no Rio como personal trainer. Fiaponto brigou comigo pelo pau que eu dei no alongamento. Professor, ficou bravo. Disse, não é para falar isso. E aí, resultado? Puxou, hein? Piorou. Puxou. Né? Tava lá de personal trainer alongando as pessoas, tal, fazendo selfie com famosos. Aliás, o Ministério Público Federal já deveria ter entrado na história. Dona Raquel Dodge. E de novo, aos bolsonaristas, eu tenho dúvida se é isso mesmo, se você não está pegando o pé do Bolsonaro. Não, fique tranquilo, transforme essas pessoas, faça de conta, eu insisto, vai ser essa fórmula, faça de conta que são todos petistas. E aí você vê que opinião você teria a respeito. Sim, você também não sabe se aqueles deputados que viajaram para a China fizeram bem ou fizeram mal? Faça de conta que são todos petistas. Você imagina um grupo de petistas indo à China para conhecer um sistema de reconhecimento facial a ser instalado no país. O que não diriam a respeito. Imagina um grupo de petistas viajando financiado pelo Partido Comunista Chinês. Você tem alguma dúvida sobre o que aconteceu ali? Pronto, tirou a sua dúvida. Né? E aqui, nesse caso, é a mesma coisa. Então, evidentemente, o general sabe que não tem clima de tranquilidade coisa nenhuma. Agora eu vou ao ministro Onyx Lorenzoni. Onyx Lorenzoni, desculpe o erro de acento, Lorenzoni. Sabe quem deu essa resposta? Estão tentando disputar o terceiro turno das eleições? Fernando Collor de Mello. Quando Pedro Collor deu a entrevista à Veja, já havia toda aquela coisa do PC Farias, né? Ali, aquela sombra. Quando Pedro Collor dá a entrevista à Veja e detona tudo, aí a resposta foi: estão tentando disputar o terceiro turno das eleições. Sabe qual foi a resposta que o PT deu quando o Roberto Jefferson botou a boca no trombone no mensalão? Estão tentando disputar o terceiro turno das eleições. Qual é a resposta que o Onyx Lorenzoni dá com essa coisa? Estão tentando disputar o terceiro turno das eleições. As pessoas, quando são flagradas,
com a calça na mão, é justo, é justo. É compreensível que elas tentem dar uma resposta. Querida, não é isso que você está pensando. Não é isso? Onix, estão tentando... Quem está tentando disputar o terceiro turno da eleição? Esse partido da oposição, que eu saiba, não. Foi a oposição que começou com isso? O PT está cuidando do Nicolás Maduro. Escrevi hoje na Folha a respeito. Né? O PT está apostando que vai dar coisa meio errada, está cuidando do Nicolás Maduro. O PT está na fase, vamos reunir primeiro a nossa tropa, depois a gente vê o que acontece. Então, o PSDB desapareceu como partido de centro. Virou um partido de direita. Que tenta sambar. Né? Eu vi o governador Dória dançando uma ginga e tanto. Então o PSDB não existe como alternativa de poder. Acabou, sumiu. Desapareceu, escafedeu-se. Né? Vai aí ficar fazendo discurso de direita para tentar roubar o eleitorado do Bolsonaro. Então não foi o PSDB, não foi o PT, né? A Gleisi certamente estava ocupada lá em dar amparo a esse patriota da humanidade chamado, isso considerando que o mundo é uma pátria, chamado Nicolás Maduro. Né? Tentando justificar o fato de que na Venezuela nem se come, nem se limpa o traseiro porque não tem papel higiênico. Tem um problema ali na Venezuela na entrada e na saída, né? Para as pessoas viverem em paz. Então foi quem, ô Onix Lorenzoni? Ah, foi uma tramóia do COAF. Mas o COAF não foi usado nos casos de mensalão, petrolão. Ah, não foi? Foi. Foi sim. E outra, ninguém foi atrás do Fabrício. Isso veio à guisa da investigação das safadagens todas ocorridas na Assembleia Legislativa do Rio. Não foi só o Fabrício que teve a conta, que teve a sua conta esmiuçada pelo COAF. Outros tiveram. É que ele estava no meio. Terceiro turno? Não, né? Sabe o que é? Ah, eu já disse. Ah, o governo vai cair. Não, não vai. Vem muita coisa por aí. Não, não é disso que se trata. É que se a qualidade da resposta começa a ser essa, as coisas vão piorar bem. O líder do PSL disse o que mesmo? O líder do PSL na Câmara dos Deputados, o delegado Valdir, defende a posição de Flávio Bolsonaro em entrar com uma reclamação no STF, mas afirma que ninguém, abre aspas, vai passar a mão na cabeça dele. Em entrevista ao jornal Estado de São Paulo, o parlamentar disse o seguinte, Reinaldo: se o Flávio é responsável por alguma conduta equivocada, errada, criminosa, ele tem de responder por isso. Ninguém vai passar a mão na cabeça dele. Quem erra, paga o preço pelo seu erro. Apesar de defender o fim do foro especial, o delegado Valdir defende que o senador eleito Flávio Bolsonaro pode usar a prerrogativa enquanto for legal. Mas quem disse que é legal? Oh, meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Ele é o líder do PSL, vai ser o líder do PSL, é isso? Ah, não, é o líder do PSL hoje, desse PSL pequititico. Pelo amor de Deus, o senhor não sabe o que está falando. O senhor acompanhou a decisão do Supremo? Quem disse que por enquanto for legal? Do que o senhor está falando? Uma gente despreparada, uma gente ruim. Gozado, sabe dizer as palavras de efeito. Nós não vamos passar a mão na cabeça de ninguém. Que isso não é nada, isso é bosta, isso é conversa mole. Não vamos condescender com erro, não! Aqui erro, não! Aí vamos para a prática. Ah, não, ele tem o direito de recorrer, porque enquanto não mudar a lei, já mudou, não é nem lei, não é uma questão constitucional interpretada pelo Supremo. Delegado Valdir, ele é delegado que não sei de que tipo de delegado ele era, mas certamente não é um delegado da Constituição. E as coisas começam a ficar chatas para as pessoas.
quando você diz uma coisa e faz outra. Né? Fica parecendo novela mexicana, sabe? A Mercedes, que é aquela moça pura, Coutinho, virgem, que reza todo dia, que ora todo dia, que mais de noite é uma demônia que sai, é má, entende? É. Entendi. E nem aquela força do mal do filme da Mulher Maravilha. Aquela kryptoniana. Ai, menino nerd. É, uma coisa assim, toda assim, mas à noite, põe a máscara, a negra e sai. Não também em ritmo de novela mexicana. Novela no Brasil já melhorou faz tempo. Essas pessoas são boas, são más, são... Como você, Maiara. Eu sou muito Como boa. você? Eu sou só boa. Como Maiara, não acredita nesse ar angelical. Eu sou muito Não boazinha. acredito na cara de bom moço do Fábio França. Ele, não me põe no meio. Né? Ai, Agora, essa gente, Coutinho não, que não tem ar de bom moço, aí já não tem. Tem salvação. Você olha e fala... Isso não engana ninguém, Não né? engana, né? Coutinho não engana ninguém. Coutinho não serviria ao governo Bolsonaro. A gente olha, vê, fala, não. Em 2017, o Jair Bolsonaro fez um vídeo com o Flávio Bolsonaro, né? Inclusive, ele fala, ele é muito engraçado, porque você vê que ele não sabe direito do que ele está falando. Alguém passou um briefing, mas às vezes ouvir briefing também é chato. Você fica, tá. Né? Então vamos lá, quem é que fala? Reinaldo, um vídeo de Fala, 2017 do então deputado Jair Bolsonaro mostra o agora presidente criticando o foro especial para parlamentares. Na imagem, ele diz: Dos 503 deputados, uns 450 Nas imagens vão ele ser diz. reeleitos. Porque eles têm que ser reeleitos. Para continuar com o foro privilegiado. O único prejudicado com o foro privilegiado no ano sou eu. O único prejudicado, que eu não quero essa porcaria de foro privilegiado. Eu sou o único deputado federal prejudicado com esse foro privilegiado. Só para entender o contexto aí, é o seguinte. Ele tinha dito, vocês se lembram, que a deputada Maria do Rosário não merecia ser estuprada porque era muito feia. Né? E não, ele não foi processado quando ele disse isso a primeira vez lá atrás. Acho que foi em 2003. Ele foi processado pelo que ele repetiu 11 anos depois. Em 2014, se não me engano. Aí sim, é por isso. Né? E o Supremo aceitou 2 denúncias contra ele por apologia ao estupro e por difamação, injúria, não sei o quê. Né? E ele se tornou réu no Supremo. Aí ele diz, por que é que ele se tornou réu no Supremo? Ele se tornou réu no Supremo porque ele era deputado. E deputado, até então, tinha foro no Supremo. Certo? Certo. Se ele fosse condenado no Supremo, ele perderia o mandato. É o que estabelece o artigo 55 da Constituição, depois da mesa da Câmara, tal, mas perde o mandato. E, Coutinho, o artigo 15 o tornaria inelegível pelo tempo que durasse a condenação. Ele falou em 2014 e virou réu em 2016. Ele virou réu em 2016. Então, virou réu em 2016, foi em 2014. Não, porque as pessoas falam, não, ele estava reagindo, ela o chamou de estuprador. Chamou, em 2003. Ele que entrasse contra ela em 2003. Já em 2003, em vez de entrar com uma representação contra ela no Conselho da Câmara de Ética, o que ele fez? Ameaçou meter a mão na cara dela, deu um empurrão nela e disse que não estupraria porque ela era muito feia. E nenhum denunciou o outro. Em 2014 ele voltou e disse, Maria do Rosário, fica aqui, você faz outro dia, você me chamou, fazia 11 anos. E depois saiu de lá. E depois deu uma entrevista no seu gabinete para o jornal Zero Hora. E repetiu ao jornal Zero Hora que não a estupraria porque ela não merecia e ainda acrescentou, ela é muito feia. Evidentemente, a denúncia foi aceita pelo Supremo na suposição de que as bonitas merecem. Ainda que ele tenha feito a ressalva, não sou estuprador, só faltava dizer, eu sou estuprador. Né? É claro, não acho que seja.
É por isso que foi apologia. Ele não foi acusado por estupro. Aí vierá, não, é a liberdade de um deputado dizer, não, a imunidade não é para isso. Então você vai lá na Câmara e defende ataque terrorista. Como é que faz? Né? Se ele fosse condenado pelo Supremo, ele se tornaria inelegível. Porque, segundo o artigo 15 da Constituição, alguém condenado em processo criminal transitado e julgado é inelegível, pelo tempo que durar a condenação. E ainda perde o mandato, segundo o artigo 55. E foi por isso, já vamos direto para o segundo teaser, tá aí? Tá. E foi por isso que, então, ele levantou a hipótese de que ele poderia renunciar. Não tá, acho que não tá. Não, agora que Aí ele disse o seguinte, mas eu tenho que ficar ligado agora, por quê? Na iminência de votar isso daí é o caso dele. Olha o que eu tenho de fazer. Eles já sabem disso, se é que eles vão tomar... Não. Porque eu teria de renunciar, porque eu renunciando, o meu processo vai para a primeira instância, daí não dá tempo de eu ser condenado em primeira e segunda instância, até por ocasião das eleições e tal. Então ele renunciaria para poder concorrer às eleições. Mas ele não precisou fazer isso, Fábio. Não precisou. Porque o processo dele começou a andar a passos de cágado. Cuidado para não arrear a tonicidade dessa palavra. Começou a andar a passos de cágado. Tartaruga terrestre. Devagar. Ei. Começou a não andar. Quem é o relator do caso do Bolsonaro no Supremo que poderia tê-lo tornado inelegível caso ele já tivesse sido julgado antes das eleições? Quem? Raimundo Nonato. Quem, mestre? Quem, amado mestre? Quem, amado mestre? Luiz Fux. O mesmo que deu agora a liminar para o Flávio Bolsonaro. Meu silêncio eloquente, que é uma coisa que eu inventei no rádio. A pessoa fica assim. Então, o medo do Bolsonaro de ser condenado desapareceu. Eu me lembro claramente que uma das testemunhas que o Bolsonaro apresentou, o Supremo marcava depoimento da testemunha, o cara dizia, não, vai ter eleição, não posso. Mas, cara, não, vai ter eleição, não posso. A testemunha começou a regular, testemunha do próprio Bolsonaro de defesa começou a regular o andamento do processo. E o Fux deixou, né? O que você está sugerindo, Reinaldo? Nada. Eu não estou sugerindo nada, eu estou afirmando. Eu estou afirmando que o processo do Bolsonaro começou a andar lentamente, o que poderia torná-lo inelegível ou obrigá-lo a renunciar, e que o Fux era o relator. Ele mesmo estava com medo, como o vídeo confessa. E agora estou dizendo que o Fux deu a liminar para o Flávio Bolsonaro, uma liminar absolutamente destrambelhada. Se toda essa gente fosse do PT, eu estaria falando exatamente isso, como eu fiz durante os 13 anos do governo petista. A gente não pode ser seletivo nessas coisas, né? Senão aí a gente está fazendo política, não está fazendo jornalismo.